Bom dia, ouvintes da Rádio Tia Flotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre um distúrbio de aprendizagem que é a dislexia. Quando uma pessoa tem dificuldades para ler ou para escrever, apesar de ter recebido educação apropriada, suas oportunidades de sucesso na escola e na vida são diminuídas. Frequentemente associamos essas dificuldades com uma menor capacidade intelectual, mas o problema real pode ser um distúrbio de aprendizagem, chamado dislexia, que é um distúrbio de aprendizagem que interfere na maneira como a pessoa percebe e processa letras, números e símbolos. Eu vou falar aqui sobre uma classe de gênios que tinham dislexia. Albert Einstein, quem foi? O maior físico do século XX, pai da teoria da relatividade. Efeitos da dislexia na vida dele. Começou a falar tarde, tinha raciocínio lento e baixo rendimento escolar. Só foi alfabetizado aos 9 anos. Inclusive, uma peculiaridade aqui sobre a vida de Einstein, o professor do Einstein chegou a falar para a mãe dele que o filho dela não ia servir para nada. Leonardo da Vinci, quem foi? Um dos pintores mais famosos do mundo, autor daquele quadro A Mona Lisa. Efeitos da dislexia na vida dele. Manuscritos que ele deixou acusam esse distúrbio, pois ele escrevia de trás para frente, traço característico de disléxicos, canhotos. Thomas Edison, um dos maiores inventores de todos os tempos. Quem foi? Cientista do século XIX que inventou, entre outras invenções, a lâmpada elétrica. Efeitos da dislexia na vida dele. Ele era tido como mentalmente atrasado pelos professores. Sua mãe passou a educá-lo sozinha. Thomas Edison aprendeu a ler com 11 anos. Agatha Christie, quem foi? A mais famosa escritora policial de todos os tempos, autora de mais de 80 livros. Efeitos da dislexia na vida dela. Agatha Christie não escrevia seus livros diretamente. Ela ditava as histórias para uma secretária e depois alguém escrevia para ela. Ou então ela usava um gravador. Ela contava ali para o gravador as histórias, depois isso era passado para o livro. A dislexia é uma das mais comuns deficiências de aprendizado. Segundo pesquisas realizadas, 20% de todas as crianças sofrem de dislexia, o que causa com que elas tenham grande dificuldade ao aprender a ler, escrever e soletrar. Pessoas disléxicas e que nunca se trataram leem com dificuldade, pois é difícil para elas assimilarem palavras. Disléxicos também geralmente soletram muito mal as palavras. Isso não quer dizer que crianças disléxicas são menos inteligentes. Aliás, muitas delas apresentam um grau de inteligência normal ou até superior ao da maioria da população. A dislexia persiste apesar da criança estar frequentando uma boa escola. É necessário que pais, professores e educadores estejam cientes de que um alto número de crianças sofre de dislexia. Caso contrário, eles confundirão dislexia com preguiça ou má disciplina. É normal que crianças disléxicas expressem sua frustração por meio de mau comportamento dentro e fora da sala de aula. Portanto, pais e educadores devem saber identificar os sinais que indicam que uma criança é disléxica e não preguiçosa, pouco inteligente ou mal comportada. Gente, imagina a situação de uma criança com dislexia que não sabe que tem dislexia, ela vê todos os coleguinhas aprendendo e ela não. É óbvio que isso vai refletir, vai gerar aí comportamentos inadequados, que nada mais são do que uma forma da criança expressar o sofrimento que ela está tendo ao passar por essa situação, porque ela acaba ficando uma criança marginalizada e com autoestima muito baixa, né? Porque os outros dão conta e ela acha que ela não dá conta, ela não consegue perceber, obviamente, por não ter o diagnóstico adequado, que ela é capaz de aprender sim, porém de uma forma diferente. A dislexia não deve ser motivo de vergonha para crianças que sofrem dela ou para seus pais. Dislexia não significa falta de inteligência e não é um indicativo de futuras dificuldades acadêmicas e profissionais. A dislexia, principalmente quando tratada, não implica em falta de sucesso no futuro. Alguns pesquisadores acreditam que pessoas disléxicas têm até uma maior probabilidade de serem bem-sucedidas. Acredita-se que a batalha inicial de disléxicos para aprender de maneira convencional estimula sua criatividade e desenvolve uma habilidade para lidar melhor com problemas e com estresse. Vamos falar agora, gente, dos sinais e características da dislexia.
O ideal seria que toda criança fosse testada para detectar se ela sofre de dislexia. Porém, o sistema educacional brasileiro é deficiente e há uma falta de recursos na maioria das escolas do país. Portanto, é importante que pais e professores fiquem atentos aos sinais de dislexia para que possam ajudar seus filhos e alunos. O primeiro sinal de possível dislexia pode ser detectado quando a criança, apesar de estudar numa boa escola, tem grande dificuldade em assimilar o que é ensinado pelo professor. Crianças cujo desenvolvimento educacional é retardatário podem ser bastante inteligentes, mas sofrer dislexia. O melhor procedimento a ser adotado é permitir que profissionais qualificados examinem a criança para averiguar se ela é disléxica. A dislexia não é o único distúrbio que inibe o aprendizado, mas é o mais comum. São muitos os sinais que identificam a dislexia. Crianças disléxicas tendem a confundir letras com grande frequência. Entretanto, esse indicativo não é totalmente confiável, pois muitas crianças, inclusive não disléxicas, frequentemente confundem as letras do alfabeto e as escrevem de lado ao contrário. No jardim de infância, crianças disléxicas demonstram dificuldade ao tentar rimar palavras e reconhecer letras e fonemas. Na primeira série, elas não conseguem ler palavras curtas e simples, como copo, faca, têm dificuldade em identificar fonemas e reclamam que ler é muito difícil. Da segunda à quinta série, crianças disléxicas têm dificuldade em soletrar, ler em voz alta e memorizar palavras. Elas também frequentemente confundem palavras. Esses são apenas alguns dos muitos sinais que identificam que uma criança sofre de dislexia. Os sinais mais comuns são letras e números percebidos e escritos de forma invertida ou de cabeça para baixo. Outras características são dificuldades em aprender alguns fonemas, memorizar novas palavras, problemas com a coordenação motora e dificuldades de leitura. Algumas pessoas, inclusive com dislexia, têm dificuldade em apertar um parafuso, em chutar uma bola. Então, dificuldades na coordenação motora também podem ser sinais de dislexia. Fique atento. Bom, gente, eu vou falar aqui de alguns sintomas e sinais da dislexia. Na verdade, eu vou falar apenas de alguns, porque são vários. Devido ao nosso tempo, eu vou falar apenas de alguns. Sintomas. Haverá sempre dificuldades com a linguagem escrita, dificuldades em escrever, dificuldades com a ortografia, lentidão na aprendizagem da leitura. Haverá muitas vezes disgrafia, ou seja, letra feia, dificuldade com a matemática, sobretudo na assimilação de símbolos e decorar tabuada. Dificuldades com a memória de curto prazo e com a organização. Dificuldades em seguir indicações de caminhos, em executar sequências de tarefas complexas. Dificuldades para compreender textos escritos, dificuldades em aprender uma segunda língua. Haverá, às vezes, dificuldade com a linguagem falada, dificuldade com a percepção espacial, confusão entre direita e esquerda. Crianças disléxicas apresentam combinações de sintomas em intensidade de níveis que variam entre o sutil ao severo, de modo absolutamente pessoal. Em algumas delas, há um número maior de sintomas e sinais. Em outras, são observadas somente algumas características. Quando os sinais só aparecem enquanto a criança é pequena, ou se alguns desses sintomas somente se mostram algumas vezes, isso não significa que possa estar associados à dislexia. Inclusive, há crianças que só conquistam uma maturação neurológica mais lentamente e que, por isso, somente têm um quadro mais satisfatório de evolução também em seu processo pessoal de aprendizado mais tardiamente do que a média das crianças de sua idade. Pesquisas têm enfatizado que a dificuldade de soletração tem se evidenciado como o sintoma mais forte da dislexia. Okay? O que pode ser feito? O que pode ser feito? Qual o tratamento? Nunca é tarde demais para ensinar disléxicos a ler e a processar informações com mais eficiência. Entretanto, diferente da fala que qualquer criança acaba adquirindo, a leitura precisa ser ensinada, utilizando métodos adequados de tratamento e com muita atenção e carinho. A dislexia pode ser derrotada. Crianças disléxicas que receberam o tratamento desde cedo apresentam uma menor dificuldade ao aprender a ler. Isso evita com que a criança se atrase na escola ou passe a desgostar de estudar. É importante enfatizar que a dislexia não é curada sem um tratamento apropriado. Não se trata de um problema que é superado com o tempo. A dislexia não pode passar despercebida.
Pais e professores devem se esforçar para identificar a possibilidade de seus filhos ou alunos sofrerem de dislexia. Crianças disléxicas que foram tratadas desde cedo superam o problema e passam a se assemelhar àqueles que nunca tiveram qualquer dificuldade de aprendizado. Se seu filho ou sua filha apresenta algum desses sinais da dislexia, procure a professora ou orientadora educacional de sua escola. Você pode também procurar um especialista em educação nas áreas de pedagogia, psicologia, fonoaudiologia ou terapia ocupacional. Com diagnóstico precoce e suporte apropriado, essas crianças podem ter um desenvolvimento adequado, igualando suas chances de sucesso pessoal e profissional de seus colegas. Existem instrumentos e estratégias que ajudam quem tem dislexia. Algumas podem ser utilizadas pelo professor durante as aulas e avaliações. São elas: permitir que o aluno faça as provas orais, permitir o uso de calculadora, gravador, fórmulas e outros recursos. O professor deve utilizar símbolos gráficos e desenhos nas explicações. O professor deve usar um único tipo e tamanho de letra na prova. Portanto, pais e professores devem conhecer a dislexia. O professor vai fazer a diferença na vida da criança, pois aquele que identificar a dislexia, com certeza vai fazer a diferença na vida dessa criança. A didática para orientar quem tem dislexia a viver melhor e aprender a lidar com dificuldades deve ser a repetição, a associação das palavras, explicação de fonemas rica em detalhes. Bom, então vamos lá, agora vamos para umas perguntas e respostas. A pessoa que tem dislexia pode frequentar a escola comum? Sim, pode, desde que com o tratamento diferenciado, tendo a prova oral, por exemplo. A pessoa que tem dislexia pode fazer faculdade? Sim, também, desde com o tratamento diferenciado, como a prova oral, como a gente falou agora há pouco. Bom, inclusive, em relação a essa questão da prova oral, eu quero informar vocês que no Brasil há uma lei que garante o direito da pessoa que tem dislexia de fazer as provas orais, ok? Como deve ser o trabalho com o disléxico? Deve ser contínuo e multidisciplinar, ou seja, com vários profissionais, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo. O parecer do neurologista também é importante. Como os pais, gente, podem ajudar o filho com dislexia? Uma das formas de os pais ajudarem o filho com dislexia é, por exemplo, lendo a matéria para o filho. Aí o filho compreende. Ele não consegue compreender ele mesmo lendo, mas se alguém lê para ele, ele compreende, ok? Com o diagnóstico preciso e a ajuda apropriada, uma pessoa disléxica pode viver uma vida gratificante e desfrutar de uma carreira de sucesso. Bom, para a gente terminar, eu quero deixar aqui uma reflexão. A dislexia não é um problema, é um desafio para pais, filhos e professores. Se você, pai, mãe, tem um filho com dislexia, lembre-se que o sentido da vida de todos nós é que viemos ao mundo para melhorar como ser humano. Não encare a dislexia como um problema, e sim como um desafio. E como todo desafio, a dislexia pode e deve ser encarada como uma oportunidade de cumprir com o sentido da vida, se transformando em uma pessoa resiliente, que é aquela que se transforma para melhor ao passar por problemas, os quais devem ser encarados como desafios. Lembre-se que a vida não dá o filho que a gente pede, e sim dá o filho que a gente precisa, para que a gente desenvolva a virtude que nos falta, e assim fazer-nos cumprir com o sentido da vida, que é aperfeiçoar como ser humano. Para isso, sempre que você estiver diante de um desafio, seja ele qual for, faça a você mesmo as seguintes perguntas: como seria eu lidando bem com esse desafio? Qual virtude ou virtudes eu preciso exercitar e, portanto, desenvolver para lidar bem com esse desafio? Qual virtude estou desenvolvendo ao passar por esse desafio? Qual lição de vida estou aprendendo com esse desafio que estou passando? Em que pessoa a vida quer que eu me transforme ao passar por esse desafio? Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando que o nosso programa está disponível pelo site www.radioteoflotone.com.br e www.projetovaloreshumanos.com.br. Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!